Hoje, vivendo bem perto do lugar dos fatos, eu quero contar para você uma das histórias mais sombrias e polêmicas que se sabe sobre a Idade Média. Saiba que nem mesmo a ciência ou a história conseguiu com exatidão comprovar o que aconteceu aqui no estado de Massachusetts, na cidade de Salem, no século XVII. Salem, acho que você já ouviu falar esse nome pelo menos uma vez. Já ouviu falar da série, dos filmes, lá com Nicolas Cage, As Bruxas de Salem? Pois é desse caso que nós estamos falando. Muitos acreditavam e continuam acreditando que se tratava apenas de um caso de histeria coletiva, que teria uma explicação científica. Outros acreditam de fato que o que aconteceu em Salem foram casos reais de bruxaria. E é disso que nós vamos falar aqui. No caso da histeria coletiva ou histeria em massa, está mais ligado ao estado de estresse, ao estado psicológico do indivíduo do que fatores sobrenaturais. Então é por isso que o julgamento das bruxas de Salem pode ter sido considerado um dos maiores casos de histeria coletiva de toda a história. Esses fatos aconteceram aqui entre os anos 1692 e 1693 e tudo começou quando meninas começavam a gritar e se debater sem nenhuma aparente razão. Mas saiba que entre centenas de pessoas que foram acusadas, torturadas, 25 delas foram mortas, executadas, queimadas ou enforcadas em praça pública. E há quem diga que até mesmo uma criança foi executada. O fato é que Salem vivia, naquela época, brigas territoriais, eram momentos muito agitados. E como costume da época, a sociedade era moldada pela religiosidade e de submissão da mulher era quase normal. Viver fora desses padrões comportamentais tidos como normais podia fazer com que as mulheres fossem acusadas de bruxaria. E foi quando começaram essas mudanças de comportamentos relacionadas aí muitas das vezes a essa histeria coletiva que a igreja decidiu, olha, tem bruxa aqui, tem bruxa nessa cidade. E tudo começou, por incrível que pareça, quando a filha de um ministro da cidade de Salem começou a apresentar esses comportamentos de histeria, gritava, se debatia e ninguém sabia a razão. O nome dela era Perry Geary Barris e misteriosamente ela contraiu essa doença que se manifestava de uma forma muito misteriosa. Ela começava a se debater, a gritar, falar coisas nonsense. Ela tinha febre, se debatia e sentia como se cobras, escorpiões picassem sua pele. E se contorcia muito. Lembra de um filme? Existiam duas teorias tentando explicar esses padrões comportamentais de Perry. A primeira é que ela poderia ter comido um pedaço de pão com fungo que acabou contraindo uma bactéria. Porém, eu me lembro de ter visto há pouco tempo num documentário que essa região de Salem vivia conflitos territoriais ali com os Pele Vermelhas. E então poderia ter sido um veneno ali disseminado pelos Pele Vermelhas que poderiam ter causado esse surto de histeria coletiva. E a segunda teoria é que ela poderia estar sofrendo de epilepsia. Isso me lembra muito do caso do exorcismo de Emily Rose. Esse foi um caso real de exorcismo com uma menina que teria sofrido aí uma possessão demoníaca e os médicos, os psicólogos, psiquiatras não conseguindo diagnosticar, ela foi submetida a sessões de exorcismo e acabou morrendo, mas essa é uma história muito interessante, fica para um outro momento. Verdade, foi índio, foi veneno, histeria coletiva, epilepsia. O fato é que naqueles 2 anos de 92 e 93 do século XVII, aqui em Salem, muitas pessoas, muitas mulheres começaram a ter os mesmos comportamentos das outras, iguaizinhos. Cara, e o negócio é que depois de Barry, outras 6 meninas começaram a ter os mesmos padrões comportamentais, gritando, se debatendo, se contorcendo e sentindo as mesmas picadas. E o que poderia estar acontecendo com essas meninas? Na verdade, não sabendo o diagnóstico preciso, o médico da época disse que estava relacionado com algo sobrenatural. Hoje, quando não se sabe o que é, ou é virose ou é pode falar.
Mas o fato é que naquela época não sabia diagnóstico, não tinha um diagnóstico certo. Então ele lembrou de um caso de um mesmo garotinho de 5 anos que foi atendido aqui em Boston, anos atrás, e que apresentava os mesmos sintomas de Perry e das outras crianças. Então ele logo atribuiu esse diagnóstico a algo sobrenatural. Na verdade, isso criou uma onda de pânico generalizado. Os religiosos criavam círculos de orações, correntes de orações, e as pessoas que eram acusadas de bruxaria eram logo submetidas à tortura, a fim de confessar quem estava manipulando ela, quem que era o responsável por trás, o fator espiritual, o Beelzebub, quem que estava por trás daquilo, elas tinham que confessar. O fato é que para se livrar dessa tortura, para se livrar da dor, elas acabaram tendo que confessar, e dizem que a corda sempre arrebenta para o lado mais fraco. E agora que entra na história uma escrava caribenha com o nome Tituba. Tituba trabalhava para uma família nobre. Ela, escrava negra, de origem caribenha latina. Existem controvérsias, porém, lembraram que Tituba, quando juntava as pessoas, contava uma história de suas religiões de matrizes africanas. Então, acusaram Tituba de ser a líder das bruxas. E Tituba, quando foi capturada, ela tinha poucas escolhas. Se ela fosse culpada, ela seria sentenciada e executada. E se ela negasse tudo, também seria executada. Então Tituba foi para o ataque. Tituba disse: sim, eu fiz um pacto com o diabo. Conheço ele, tete a tete. Eu já vi ele se transformar em forma de um gato e de vez em quando ele vem falar comigo em forma de um porco. Ela disse que existiu uma conspiração para tomar a cidade. Os poderosos queriam queimar as bruxas, então ela tirou o sono de muita gente naquela época. E cada vez mais aumentavam os casos de mulheres sofrendo com o efeito dessa histeria e acusadas logo de bruxaria. E consequentemente sendo sentenciadas e executadas em praça pública, queimadas e enforcadas por 5 juízes de Salem, que foram escolhidos ali pela igreja e pelos políticos de Massachusetts. E eu visitei o túmulo deles aqui no cemitério central de Salem. E vou mostrar para vocês aonde que eles foram enterrados. Agora. E nesse cemitério aqui está sepultado o corpo daquele que julgou e condenou, sentenciando as vítimas à morte. Vezes por enforcamento e também muitas foram queimadas. Num lugar bem próximo daqui. Aqui, como o cemitério para a igreja era considerado solo sagrado, as bruxas não foram sepultadas. Mas é aqui que a história aconteceu, aqui que a história se passou. Vou mostrar para vocês agora o túmulo daquele que foi o juiz. Aqui estão os corpos de Jonathan Corwin, Bartholomew Gidney e Phil Williams, os responsáveis pela execução e pelo julgamento das bruxas de Salem. E vou mostrar para vocês o túmulo dessas pessoas agora. Aqui, embaixo dessa árvore, estão sepultados aqueles que foram responsáveis pelo julgamento das pessoas do Tribunal de Salem. Vamos visitar mais alguns lugares históricos onde se passou esse evento terrível. E você sabe que essas mulheres não tinham direito de defesa, não tinham direito de testemunha e só poderiam responder a perguntas fechadas de sim ou não. A primeira executada foi uma mulher que era suspeita perfeita. Pobre empregada doméstica, foi acusada de bruxaria porque brigava muito com seus vizinhos e de ter roubado ovos e ter fugido transformado em gato. Foi executada e morreu enforcada. Mas você sabe que depois de Tituba e de Bridge, uma mulher foi acusada de bruxaria, mas ela não era marginalizada, que vivia às margens da sociedade, não. Era mulher ativa na congregação, esposa do reverendo Martha Correll. Guarda esse nome. Aí que o bicho pegou, meu irmão. Ficou claro que nem mesmo o clã da igreja ali, que nem mesmo os poderosos estavam salvos aí do poder das bruxas. Mas diferente de Tituba e de Bridge, deram uma chance aí para Martha se explicar. Fizeram uma carta para que ela tentasse se explicar aquele comportamento, mas ela respondeu de forma sarcástica, rindo da cara de todos,
E o julgamento de Martha Corell foi um dos mais polêmicos que aconteceu em Salem. Acontece que no julgamento de Martha Corell, uma coisa muito estranha aconteceu. Ela xingava, cuspia, se contorcia, se debatia. Porém, todos esses gestos eram imitados por pelo menos uma dúzia daquelas que eram acusadas de bruxaria. E dizem que os gritos, os ecos de Martha Corell com seus gritos, eram imitados igualmente por essas outras mulheres acusadas de bruxaria. Era mais ou menos como se Martha e as outras fossem controladas por alguém, por alguma coisa, por algum poder. Conta-se que enquanto Martha era levada para a fogueira, ela mordia seus lábios e ouvia esse som de tambores como convocando as bruxas para um ritual. E também foi relatado a figura, muitos terem visto, a figura de um espectro negro no meio da fogueira. Na verdade é que Martha parecia bipolar no meio da sua... Na verdade é que no meio do seu julgamento, Martha parecia bipolar. No mesmo tempo ela dizia que não tinha culpa de nada, que ela não sabia por que estava tendo aquele comportamento. Eles perguntavam muitas das vezes, e ela não sabia por que, e mesmo no mesmo momento ela se mordia, gritava, se contorcia e as outras imitavam. A verdade é que tentaram salvar Martha Corell, mas ela dizia não saber de onde vinham aquelas forças e por que ela estava fazendo aquilo com as outras mulheres. Perguntavam, por que você está fazendo isso com as outras? E ela não sabia responder. Ela disse, como posso responder se eu não sei? Sabe que na verdade nem o esposo de Martha Corell passou ileso disso. Ele foi acusado dias depois de feitiçaria. Foi torturado e morreu dias depois com pedras amassando seu corpo. E nessa altura, mais de 10 mulheres já teriam sido executadas, inclusive uma garotinha de 9 anos, com o nome de Sarah. Sabe que dizem que Sarah passou mais ou menos 8 meses trancafiadas numa cela. Foi executada assim, como as demais, enforcadas. Nesse momento já eram mais de 150 pessoas indiciadas aí pelo crime de bruxaria. Você sabe que também, além de ter visitado o túmulo, eu visitei a casa de um desses juízes aí, do caso das bruxas de Salem. Eu vou mostrar para vocês agora. E você sabe que até um dos principais líderes da congregação aqui de Salem, além de Martha, seu marido, um cidadão chamado George, ele foi acusado de ter praticado feitiçaria contra os soldados aqui de Massachusetts que morreram na batalha contra os índios. O julgamento das bruxas de Salem aconteceu perante a luz do dia. E ninguém sabe com exatidão o que aconteceu aqui, assim, no meio de tanto machismo, tanto preconceito. Ninguém sabe com exatidão o que aconteceu aqui no julgamento das bruxas de Salem. Bruxas ou não, elas foram vítimas de muito preconceito. E tudo o que aconteceu aqui é um mistério. O fato é que Salem vive hoje, com o dia 31 de outubro, um dos dias de maior fluxo turístico aqui do norte dos Estados Unidos. Como você pode observar, a cidade, hoje é segunda-feira, e olha a quantidade de turistas aqui. Existe uma peregrinação de muitas das pessoas daquelas que acreditam em tudo que aconteceu aqui, pessoas envolvidas no mundo do ocultismo e até mesmo da bruxaria, que vêm aqui para conhecer um pouco mais da história, visitar os lugares históricos e para passear. A cidade vive desse turismo e explora essa história com bom humor, mas há quem acredite, vem aqui com suas peregrinações, bruxos, pessoas autodenominadas bruxas, frequentam aqui esses ambientes. Aqui tem alguns templos que são ligados ao ocultismo. Essa foi uma história baseada em fatos reais. Se inscreva no canal. Eu volto para a gente conversar outro dia.